2 semanas, nas 2 últimas semanas, beleza. Não, a gente te perdoa. Mas tudo bem. Só porque a falta foi justificada. É isso que eu ia falar, foi um bom motivo. Quer dizer, não sei se foi bom, mas foi válido. Vai, Márcia, já é host. A Nay falou que já entra, tá? Ela falou assim, meu computador decidiu reiniciar. atualizar. Sorteio, é isso. Aconteceu isso ontem à noite. Eu tinha uma reunião, aí eu resolvi fechar alguns dos arquivos que eu falei assim, não ficar carregado demais, mas eu acho que meu computador está acostumado a ficar carregado. Eu fui fechando, ele resolveu, ficar pensando, tive que reiniciar, enfim. Enfim, é sempre nas horas que não pode. É. Certo? Esqueci de alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você. Tá ali. Tá. Karine, tá aí? Tá, Karine, Camila, Safia, Aline, Eliane e Mariana. A Nayara. Falta mais. Tá, mas tá. Tá, vamos ser justos, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Eliane! Não finalmente! Não fecha nada, hein, Eli? Não fecha nada, não sai de nada. Calma aí que eu preciso, acho que eu vou mudar minha posição aqui. Porque tá o sol bem no meu rosto. Aí. Márcia, transformou ela em host? Então vamos lá. Que capítulo... Eu tô esperando a Nayara ansiosamente. O capítulo... Semana passada ela ficou totalmente incomodada. Nesse ela quis se matar, né? Pois é. A gente inicia? Espera um pouquinho? O que vocês acham? Não, pode começar, Eli. Que bonito. Tem que apresentar mais vezes. Esse capítulo, né? O desperdício é um crime. É um capítulo com um nome bem instigante, né? Mas vamos lá, vamos passar. Como eu disse da outra vez, sou mais do estilo do Chafi. Não entro nos detalhes, mas a gente vai falando de muita coisa. Então, o primeiro ponto que ele aborda aqui, deixa eu só fechar aqui vocês aí. Que ele aborda a questão aqui do ritmo, né? Que nós somos criaturas que somos movidas pelo hábito, buscando ritmos, e somos até certo ponto previsíveis, né? Assim, essa questão do previsível, eu não sei até que ponto nós realmente somos previsíveis, mas a questão do ritmo e do hábito, eu acho que a gente realmente precisa, né, disso, mas acho que aí está o grande desafio, né, de manter a questão do ritmo e a questão do hábito. E ele coloca muito bem que a gente tem algumas das armadilhas, né, e uma delas principais aqui que a gente coloca, ele fala do desperdício do tempo. Ele fala que tem que aparecem padrões virtuosos que pode acabar sendo nada além do que tolices, nada além de desperdícios, né? E ele cita que ele trabalha muito, né, focado no livro, né, O Jeito Toyota de Ser, e lá eles citam três tipos, né, de diferentes de desperdício. O muri, que é o desperdício causado pela irracionalidade, o murá, que é o desperdício causado pela inconsistência, e o mudar, que é o desperdício causado pelos resultados, né? E aí ele alinha isso com o PDCA, né? Então, alinhando isso, ele fala que o plan de planejar, né? Ele está alinhado com o muri, quer dizer, quando você planeja, você alinha ou você reduz, né, o desperdício relacionado à irracionalidade. Quando você alinha o murá, né, que é o fazer, você reduz, né, o desperdício causado pela inconsistência.
E quando você checa, né, você reduz o desperdício causado pelo resultado, porque afinal de contas você faz a checagem ali e verifica se você está ou não na direção correta do resultado e faz os ajustes necessários. E a ação, ele fala que é a vontade, a motivação, né, a determinação para fazer tudo isso, né? Então, foi um resuminho assim bem interessante e o alinhamento ali, né, do que cada um está fazendo. Fazer uma coisa de cada vez, né? Aqui começa os desafios, né? Ele menciona que multitarefas são árduas para o nosso cérebro e isso reduz o nosso ritmo, mesmo que a gente acredite, né, que na verdade a gente está aumentando, e desperdiça o nosso tempo e energia. Então aí ele cita, né, como exemplo ali os números, aquele exercício, né, se você tiver que colocar números de algarismos arábicos, né, do lado romanos e depois a letra do alfabeto, se você tiver que colocar os 3 alinhados, você leva lá um tempo para fazer e com certeza você faz muito mais rápido se você colocar todos os algarismos arábicos de uma única vez, depois os romanos e depois as letras do alfabeto. Então, que você consegue, né, fazendo uma tarefa de cada vez, ao invés de colocar alinhar cada uma delas, né, você tem um resultado muito mais eficiente, né? Então, aí ele cita, né, a perda com a troca de contexto, né? Então ele fala o seguinte, que o nosso cérebro ele leva um tempo, né, até ajustar tudo isso. Então ele fala que a gente tem uma perda nesse momento, enquanto a gente está ajustando cada um desses tempos, cada um desses momentos, né? E aí ele cita, agora eu já não lembro mais o nome de um cientista que ele fez, que ele tem um estudo, né, relacionado à interferência dual de tarefas, que também tem a mesma correlação, né? Ele fala que o nosso cérebro ele leva um tempo até se adaptar a tudo isso. Então você tem essas interferências de tarefa e ele menciona que a cada vez que você faz uma mudança, você perde em torno de 20% mais ou menos aí do seu tempo, né? E aí ele entra, né, na questão da priorização, porque todo mundo tem mais de uma tarefa, tem vários projetos, tem várias atividades, né, para fazer ao mesmo tempo. Então ele mostra, ele coloca aqui, né, você executando cada uma das tarefas de uma única vez, você tem um ganho em termos de tempo e produtividade, né? Se você priorizar, né, colocar prioridade e foco nisso tudo, né? Então, fazer uma coisa exclusivamente antes de avançar para uma próxima tarefa leva um pouco mais do que a metade do tempo, ou seja, você consegue reduzir, né? Ele cita aqui que você consegue reduzir em metade o seu tempo de execução e a outra metade simplesmente é desperdício. E eu acho sensacional esse resuminho que ele coloca no final de cada um dos capítulos, porque eu acho que aqui ele resume, né, exatamente cada um dos itens, né? Então, mais uma vez, né, aliás, ele é muito enfático nisso, ser multitarefa emburrece. Então, fazer mais de uma coisa de cada vez diminui seu desempenho, tanto em termos de tempo quanto de qualidade nas suas tarefas. Então, ele é categórico em dizer que para não fazer isso. Se você acha que isso não se aplica a você, então ele fala que a gente está errado, que isso afeta assim o nosso dia a dia, né? Fazer pela metade não é fazer. Então esse é um ponto também que ele coloca que ele cita o exemplo, né, da fabricação dos carros, e aí ele coloca que produzir o carro, né, completo de uma única vez e você corrigindo e você adequando
qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de problema que tenha ocorrido no meio do caminho, isso reduz o tempo, né, de produção. Então ele cita lá os exemplos, coloca inclusive em termos de números, né? Ele reduz o tempo de produção e você consegue, e você melhora inclusive a qualidade e além disso o desempenho, né, daquilo que você está entregando. Então ele fala que fazer pela metade não é fazer. Então um carro pela metade só serve para prender recursos que poderiam ter sido usados para criar outro de valor ou economizar dinheiro. Qualquer coisa que esteja em processo custa dinheiro e energia sem entregar nada. Isso é verdade. Tudo aquilo que está em processo, e a gente tem que ter isso, né, em consciência, que tudo aquilo que o nosso tempo, né, custa dinheiro e energia. Então, é importante ter essa ciência. Fazer certo da primeira vez. Então, quando você comete um erro, corrija-o imediatamente. Aliás, é aqui que eles citam o exemplo aliás, é aqui que ele coloca o check, né, do PDCA. Pare todo o resto e resolva o problema que tem em mãos, né? Corrigir mais tarde pode levar 20 vezes mais tempo do que corrigir agora, né? Então, assim, porque para você relembrar o processo, para você reestudar aquilo que você estava analisando, né? Com certeza vai levar muito mais tempo do que simplesmente você corrigir ali no momento em que você encontrou o problema. Trabalhar demais só resulta em mais trabalho, então trabalhar até mais tarde não resulta em mais produtividade, ao contrário, diminui a produtividade. Trabalhar demais resulta em fadiga, que leva a erros, que leva à necessidade de consertar algo que você acabou de terminar. Em vez de trabalhar até mais tarde nos finais de semana, trabalhe apenas nos dias da semana e apenas em ritmos sustentáveis e tire férias. Um desafio, né, aqui, mas assim, essa seria o mundo ideal, digamos assim, para grande, não sei, tem pessoas que às vezes conseguem, né, manter esse padrão, mas eu acho que a questão toda é você ajustar de forma que seja equilibrada, né? Tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Acho que aqui que é um grande desafio. Não seja irracional, os objetivos que são desafiadores estimulam a equipe. Objetivos impossíveis são apenas desanimadores, né? Eu acho que aqui está o grande desafio entre você colocar um desafio que é estimulador o suficiente, mas não, ou desafiador o suficiente, mas não a ponto de não ser atingível, né? E muitas vezes a gente não tem muita ideia desse limiar. Só que ao mesmo tempo, se a gente não se desafia, também a gente acaba sempre mantendo aquele conforto, aquele padrão de você estar sempre no mesmo patamar, né? Então, eu acho que aqui está um grande desafio de você saber qual é a meta, qual é o objetivo a ser colocado, mas que seja desafiador, mas não a ponto das pessoas não atingirem. Nada de heroísmo. Se você precisa de um herói para conseguir concluir o trabalho, você tem um problema, né? O esforço heróico deve ser considerado um fracasso no planejamento. E aqui ele coloca, né, que, enfim, mais uma questão também até do capítulo passado, onde as pessoas também têm atividades, né, que todas conseguem fazer, todas conseguem, sem aqui colocar aquela questão do heroísmo, né, de uma pessoa que seja em destaque ou de alguém que vai fazer muito mais. Trabalhar demais só resulta em... opa, ficou igual. Ih, faltou o último pedacinho. Última parte ali que acabou sendo repetido. Não seja racional, nada de heroísmo. Eu vou então abrir para vocês lá o finalzinho do capítulo. Tô me segurando aqui para não falar.
Vai. Aqui é o finalzinho, né? Ele não aparece inteiro, mas não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou conseguir. Sim. Aí. Ó. Chega de diretrizes idiotas. Eu vou falar exatamente do que está aqui, mas, enfim, sem por enquanto colocar a minha sugestão, a minha opinião aqui muito relacionada a tudo isso, né? Então, qualquer diretriz que pareça ridícula, provavelmente é ridícula mesmo, né? Formulários idiotas, reuniões idiotas, aprovações idiotas, padrões idiotas são apenas isso, idiotices. Se o seu escritório parece tirado de uma tirinha do Gilbert, conserte isso. Eu acho que aqui é muito... acho que quando as pessoas... a gente até falou, né, lá nos primeiros capítulos, né, da questão do controle, que sim, existe a necessidade do controle de determinadas coisas, mas às vezes se faz necessário, né, controlar tanto que as pessoas colocam, enfim, padrões demais, né, cheques demais, assinaturas demais, e a gente vê o sistema financeiro todo do Brasil, né, o quão burocrático tudo isso é. Então, é mais nesse sentido, acho que tentar o mais tranquilo possível, né, e aí a questão das reuniões, né, enfim, de forma que seja em pé, que seja rápido, os 15 minutos diários para que você consiga fazer a checagem, mas que não seja mais do que isso, né? Se ficar mais do que isso, realmente ela está sendo em excesso, né? Nada de escrotice, ele usa umas palavras assim bem interessantes, né, no livro. Então, não seja e não tolere esse tipo de comportamento. Qualquer pessoa capaz de causar caos emocional inspira medo e horror, ou que humilhe e diminua as pessoas, precisa ser detido, né? Aqui, enfim, eu gosto mesmo desses resuminhos, que eu acho que fala muito disso, né? Vivi muito isso, principalmente em mundo corporativo, mas hoje a gente ainda tem muito disso, né? As pessoas, elas querem se impor, elas querem mostrar algum tipo de poder, né? Simplesmente coibindo outros, né? E isso, como ele coloca, é extremamente tolo tudo isso. E busque o fluxo, opte pelo modo mais suave, sem problemas, de concluir uma tarefa. O Scrum é sobre possibilitar o maior fluxo possível. Enfim, eu acho que tudo isso aqui é assim, muito desafiador, né? É um capítulo que eu tenho as minhas controvérsias com relação a isso, mas tentei passar para vocês aquilo que estava, né, digamos assim, em termos de teoria aqui do livro, né? Mas eu acho que é isso. Se vocês tiverem... Eu sou sempre assim, muito rápida e concisa. Se vocês quiserem complementar, Camila aí. Não, é bom que dá tempo da gente conversar, entendeu? Peraí. Compartilhe. Aí. Mas Eli, deixa eu só tirar uma dúvida. Quais os pontos você acha controverso? Tipo, quais os pontos te incomodou na... Você Todos falou que eles. você... Todos eles, você... Assim... Todos eles, Porque, assim, eu acho que, primeiro, a questão de, por exemplo, quando o livro foi escrito, né? Eu acho que foi numa época onde o fluxo de informação era muito menor do que o que a gente tem hoje. Se era exigido muito menos em termos de fluxo de informação. Então, por exemplo, hoje você tem, lógico, é muito importante você estabelecer uma rotina. Então, eu tenho horários, por exemplo, para responder o WhatsApp, mas eu tenho que colocar 3, 4, 5 horários por dia, porque as pessoas, elas se incomodam quando você leva muito tempo para responder qualquer coisa. Então, não adianta eu colocar uma atividade, tipo, ele coloca, por exemplo, a questão do... eu tenho que... Enquanto eu não comprar a comida do cachorro,
eu não tenho uma atividade concluída, por exemplo, né? Ok, mas eu não tenho tipo disponibilidade do meu tempo de fazer uma lista de mercado e no mesmo dia no mercado, no mesmo dia, de repente trazer e a compra ali para o cachorro, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe um fluxo que a gente consiga, né, levar ele como 100% concluído. É muito, muito desafiador tudo isso, né? Então, assim, para mim, me incomoda demais. Até entendo que, em termos de teoria, ele é o mundo ideal, o mundo perfeito, mas eu acho extremamente desafiador. Até mesmo você começar um projeto e concluir ele, que seja um projeto mesmo, eu acho muito desafiador hoje as pessoas terem um único projeto para conduzir, né? Mais uma vez, eu acho que a gente tem que, por exemplo, o nosso desafio é durante o nosso dia, né? Então, eu tenho, assim, 5 projetos, igual ele cita lá. Então, durante o meu dia, eu tenho que me organizar para que eu tenha tempo adequado para aqueles 5 projetos. Mas não que eu vá concluir um primeiro para depois começar o outro e depois começar o outro. Eu acho que o nosso dia a dia hoje não possibilita isso, não sei. Não sei vocês, né, no dia a dia de vocês, mas assim, pelo O menos... nosso dia é perfeito, a gente tem apenas um projeto. A gente atende só um cliente por dia. Não é? Então, acho que assim, essa questão, eu acho que ele... Entendo a questão dele ser categórico, entendo essa questão dele reafirmar muitas coisas ali, mas eu acho que é um mundo de Alice, né? É um mundo que hoje, principalmente, talvez até mesmo a questão de horário de trabalho, né? Hoje, principalmente quando a gente fala de home office, hoje você não é mais medido pelo cartão de ponto que você passa, né? É sim pelo projeto que você entrega, pelo trabalho que você entrega. Então, assim, né? São outros desafios um pouco diferentes. Então, assim, me incomodou, assim, entendo, concordo com todos os pontos, mas eu acho que em termos de prática, eu acho que é desafiador. Também me incomodou. Ontem eu e a Mariana, a gente conversou muito sobre isso, né? E aí a gente foi falando, né? Tá, então o que a gente pode pegar disso e trazer para a realidade de hoje, né? Então, porque o que a gente vê em relação ao desperdício? A questão de ficar pulando, e isso acontece muito pela chuva de informações, né? Então, ficar pulando de galho em galho. Realmente há um desperdício, né? Quantas e quantas pessoas falam, nossa, passou o dia inteiro e parece que eu não fiz nada, né? Quantas pessoas, não, por exemplo, não conseguem terminar um pensamento de uma planilha porque ficou o dia inteiro sendo impactada e não incomodada, mas sendo parada por intromissões de outros, principalmente quem está num escritório, né? Uhum. Então, é isso que eu pensei. Como organizar melhor, por exemplo, quando a gente até fala em projeto também. Para a gente é muito difícil, porque para a gente cada cliente é um projeto. Né? Acho que no caso da Aline também, cada cliente é um projeto. Então, assim, como que dentro do projeto X cliente a gente consegue rodar de uma forma que não haja desperdício, né? De uma forma mais... E o desafio, assim, né? De repente você está dentro do cliente A. Aí surgiu uma mensagem, uma dor de barriga do cliente B. Tipo, você não atende, entendeu? Assim, é uma questão, às vezes, não sei, né? A gente não consegue. Eu acho que, assim, o quanto mais a questão de ter rotinas, de você conseguir o máximo possível, né? De se organizar para que você tenha horários de responder, de repente, e-mails, horários de WhatsApp e tal, acho que é muito bom. Só que você não consegue ali no seu dia a dia simplesmente seguir, né, 100% disso. Porque
ir atrás de desafio. Mesmo porque ele foca muito na questão do projeto de software, então imagina uma equipe de TI dentro de uma empresa, né? Então é um pouco diferente também. Mas assim, uma outra coisa que me impactou, né? Não sei como estão os estudos científicos hoje, mas a questão que ele vai fazendo aquela tabela, né? Que quanto mais projetos você tem, aí você chega até em 75% de desperdício do tempo. Tipo, é assustador isso. É assustador. E outra coisa também que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, se a gente não consegue, calma aí que eu estou formatando na minha cabeça, se a gente perde foco e tem desperdício, se a gente tem mais atividades, né? Por isso, se a gente não tem algo da nossa rotina que seja hábito, a gente não coloca foco nele. Vamos lá. Atividade física. Uhum. Se atividade física é mais uma tarefa dentro de várias, né? Se a atividade física já não for hábito e você faz por osmose, igual escovar os dentes, para você focar na atividade física é muito mais difícil, porque você tem outros focos principais na tua vida. Vamos supor, o foco no meu projeto de trabalho, tipo, ainda mais se você não gosta ou se você tem dificuldade. Aí eu comecei, tipo, a confabular em cima disso, né? Tipo, nossa, realmente, tem que tornar hábito para o cérebro não gastar tanta energia e o negócio acontecer, fluir. Porque senão você vai perdendo e você não esquece. Por exemplo, agora no home office, né? Como tá difícil lembrar, tipo, não é que tá difícil, é cômodo, né? Não lembrar da atividade física, porque você tá tão na tua casa fazendo tudo, se você não colocar na tua rotina, você não faz. Né? Aí eu fui pirando, lógico. Nossa, eu queria fazer uma observação que eu acho que quem já trabalhou comigo sabe, porque eu sempre comento isso, que ele fala sobre trabalhar demais, que ele fala que a gente tem um limite de tomada de decisão, diferente da nossa memória. A nossa memória é expansiva, então você não gasta a memória, mas a tomada de decisão é realmente limitada. E o criador do Facebook, né, ele fala, tanto ele quanto o Steve Jobs, ele fala que ele não... Por que ele tem a mesma roupa e por que ele usa a mesma roupa todos os dias? É bem por causa disso. É para não gastar decisão. Tanto que eu e a Camila, a gente brinca que a gente fala assim, nossa, hoje troquei de roupa 2 vezes, já estava meio que gastando a decisão, já decidi a roupa logo, vai com essa mesmo, para não gastar essa tomada de decisão. Então, isso é muito legal, né? A gente brinca com isso da roupa, mas chega, às vezes, no final do dia, a gente não consegue decidir nem o que a gente quer comer, porque tá tão atordoado, já tomou tantas decisões que qualquer coisa que te entregarem se aceita de primeira. É aquela questão da preocupação, né? Se você acorda de manhã e fica na cama pensando, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Tipo, a hora que você levanta, você já tá exausta, volta pra cama de novo, né? Só que a Mariana... Calma aí. A Mariana não contou que a única coisa que ela prestou atenção nessa leitura é que ele falou que comeu um sanduíche e já voltava a energia. Eu falei pra Camila, eu falei assim, eu considerei muito isso. Queria dizer que eu sou assim, tá? Se eu tô braba, se eu não tô fazendo, me dá uma coisa pra comer, gente. É isso que falta. Eu também sou assim. A minha tomada o meu de é decisão... um banho. O meu é um banho. Às vezes não vai. Não, eu como, eu fico beliscando as coisas. Mas eu tô lá, daí eu preciso, tipo... Sabe quando não vai? Assim, às vezes eu tomo uns banhos no meio do dia, gente. Mas aqui também temos adeptas a isso. Ou o final do dia, tipo, se eu tenho que entregar um negócio que eu realmente tenho que entregar no outro dia e eu ainda falta alguma coisa à noite, assim. Aí eu falo, não, pera, que eu tenho que restabelecer minha linha de pensamento. Então, aí eu vou lá, tomo um banho eu vou lavar a louça. Interessante, né? Eu odeio lavar louça, eu vou ficar estressada se eu lavar louça. Eu paro para lavar louça e já que a gente resolve. tá falando. A gente está dizendo o seguinte, que de repente, aquela questão que ele coloca de você terminar um único projeto,
isso é desgastante, né? E que muitas vezes, às vezes, você fazer alguma outra atividade que seja completamente diferente, isso te repõe ao invés de te cansar, né? Então, assim, às vezes até aquilo que ele próprio coloca ali dentro do capítulo também é um pouco controverso, né? Com relação a algumas coisas. Então, mas eu acho que o que ele fala de multitarefas, e isso assim, eu posso falar com toda certeza que eu vivenciei isso dias atrás. Eu acho que são pessoas com dificuldade de foco. Sabe aquela pessoa que está falando com você e está mexendo no celular, está falando com você, sabe aquele vício de você olhar o WhatsApp, de você querer responder, de você querer entregar? Então, a pessoa não consegue focar em nada e ela acaba não fazendo nada. Então ela fica rodeando, parecendo uma barata tonta e não produz nada. Eu concordo com esse produzir, pausar, talvez ir para outro projeto, respirar outros ares, mas assim, eu acho que o que ele fala são pessoas que por exemplo, começo a lavar louça, parei de lavar louça, comecei a varrer. Parei de varrer, vou estender a roupa. Só que eu não terminei nada. E isso acontece muito nas empresas, assim, você não conclui nada porque você não tem foco em nada. É aquele... Sobre a organização do tempo que a gente estava falando ontem, né? Na nossa reunião de ontem, é exatamente isso. É programar, eu concordo um pouco com cada observação ali, inclusive com a do livro também. Então, isso que a Eliane falou, que o livro é um pouco utópico, que é outra realidade, era outro tempo e tal, também faz sentido. Só que, de qualquer maneira, por se tratar de uma questão teórica, tem que ser jogado, na minha visão, tem que ser jogado lá em cima. Espera aí que esse ombro não vai. Tem que ser jogado lá em cima. Então, e aí, a gente vai adaptando. Para ser bulinado. A idade vai chegando, não tem jeito. Então, a teoria tem que ser jogada lá em cima. E dentro daquilo, a gente vai, né, cada um vai se adaptando de acordo com a sua realidade, né, que é em cima daquilo que a gente estava falando ontem. E aí você viu que cada um falou uma coisa. Um vai tomar banho, outro vai lavar louça, outro tem que comer um lanche, tem que fazer alguma... Enfim, cada um tem o seu ponto de escape ali para voltar ao foco, né? Agora, isso que a Mari falou, começar a lavar louça e não terminar. Depois começa a varrer a casa e não termina. Depois vai colocar roupa para lavar e não termina. Fica várias coisas começadas e não terminadas, que é inclusive um dos pontos do livro, que não leva a nada. Quer dizer, você acabou começando tudo e não terminou nada, ou seja, você não fez nada, né? Então, começa a lavar a louça, termina de lavar a louça. Não deu tempo de fazer tudo, mas pelo menos a louça foi. Uma coisa você fez, você não começou 3 e não terminou nenhuma. Então, e essa questão da adaptação também. Sabe que nessa linha tem uma coisa pessoal, né? Meu marido que não me escute. Mas me irrita profundamente, a pessoa vai lá e pega, tipo, o Nescau e ela deixa o Nescau aberto. Isso é ela deixa o leite fora da geladeira. Pra mim é tão óbvio, lógico, tipo, você abriu a geladeira, você pegou, aí você fez o Nescau, você fechou e você guardou. É um processinho. Fica pela metade, isso me deixa tão irritada. Aqui em casa é o contrário, a Cíntia que faz isso, deixa tudo lá, deixa o pão, deixa o requeijão, deixa não sei o que, deixa o copo e depois eu vou arrumando tudo, inclusive. Ela fala, mas pra que guardar requeijão, gente? Nem precisa, tá frio aqui, pode deixar fora da geladeira, não tem problema. E aí ele fala pra mim assim, não, mas eu não terminei de tomar Nescau. Aí ele falou, nossa, quanto foi tomar? Você vai ficar com diabetes só do tanto de hoje que você vai tomar. Só de hoje. Ai, Deus. Não, e daí pegando esse gancho, até aí falando que daí eu pensei, né? Não, mas a gente tem que respeitar os ritmos dos outros, né? Até pegando a parte ali que ele fala, nada de escrotice, não seja e não tolere esse tipo de comportamento. Qualquer pessoa capaz de causar causa emocional, inspirar medo ou horror, ou que humilhe e diminua as pessoas, precisa ser detida. Eu vivenciei isso no corporativo, de ter trabalhar com um sistema muito tranquilo, assim, trabalhar com autorresponsabilidade, trabalhar com as entregas sendo feitas, claro, acordadas, de acordo com os prazos, mas de uma maneira muito tranquila, assim, sabe? Que fluía muito bem. E eu vivenciei o caos, né? De uma pessoa que conseguiu desestabilizar emocionalmente, assim, as pessoas que
tudo era prioridade, tudo era acelerar as pessoas, assim. Aí, até preferências de clientes. Então, a gente que trabalha com vários clientes, de novo, cada um tem suas necessidades, a gente tem esse fluxo de pensamento e, claro, né, ninguém é criança, então a gente sabe que tem coisas que a gente vai ter que pausar e vai ter que dar prioridade para aquilo, porque, sei lá, o site do cliente está fora do ar, falando da minha realidade. Meu, tem que parar e tem que resolver, senão todo o resto está comprometido. Mas para essa pessoa, para esse diretor, tudo era prioridade, tudo era, assim, aquele cliente, meu Deus. E aí o cliente ligava chorando, tipo, resmungando mesmo, assim, sendo que não era o combinado, enfim, coisas desse tipo. E como isso mina o ambiente e desestabiliza e vai totalmente contra a cultura que a gente conversou lá atrás sobre equipe de sonhos, sobre a questão disso mesmo, de disciplina, de autorresponsabilidade, sabe? Então, isso me impactou bastante. Sabe quando você vê um contexto ali, você lembra das pessoas? E como isso aumenta o desperdício, né? Desperdício Exato. de tempo, né? E daí fica assim, tudo fica na questão das expectativas exageradas ali, no meu ponto de vista, que entra o heroísmo, que aí assim, nossa, fulano de tal ficou o final de semana fazendo isso. Fulano de tal fez como se aquilo fosse um mérito. Claro, né, gente? Se precisar fazer, a gente tem que fazer e pronto. É casos e casos. Mas por que teve que fazer no final de semana? Porque não se organizou antes? Concordo, falhou no planejamento. Claro, se você tem gente que não liga de trabalhar final de semana e tem ritmos diferentes, que daí depois você vai estar na praia no outro dia lá e tá tudo certo. Mas a gente falando, de novo, no mundo que funciona de segunda a sexta, é desperdício. E aí o outro ponto que é a sobrecarga, que é justamente... E aí a pessoa, ela começa a minar todo o resto, porque para ela, só para ela, independente de todo o resto que foi acordado e de todo o sistema que está sendo utilizado, precisa fazer a reunião no exato momento que ela quer. Tipo, ela esquece todo o resto que foi combinado, sabe? Então, eu li ali e eu realmente lembrei do que eu já vivenciei, sabe? Não sei se vocês já vivenciaram algo parecido. Sim, lógico. Ah, sim. Não, porque tem as coisas normais, né? Cada um tem seu ritmo e... Tá vindo várias pessoas aqui, ó. E não, tem, e além do herói ali do... Pode falar. Fala, Eli. Não, então, até o Chapifi estava falando da questão de não terminar, né, as tarefas. Eu acho que aí entra em vários senões, entra em vários detalhes, né, porque muitas vezes a pessoa, ela simplesmente fica postergando a tarefa porque não é hábito, porque ela não gosta de fazer ou porque ela não sabe fazer. Então, assim, ou então porque ela tem uma crença limitante referente a determinado ponto que não permite que ela faça. Então, eu acho que aí quando entra nessa questão de postergar ou de parar pela metade, né? A gente entra aí num leque, num senão de coisas assim que aí é um mundo, um universo, né, todo. Mas é que aí que não dá para padronizar, né? Porque isso é questão totalmente individual, né? Eu tenho as minhas limitações, cada uma de vocês tem as suas limitações, e de repente o que eu aguento pode ser muito menor do que o que vocês aguentam. Vão aguentar uma carga. Travou. E ele travou. Pronto, acabou as decisões dele do dia. Homem, né? Como dizem. Homens. Não, e ele faz uma crítica muito forte com relação à mulher, porque, assim, nós, por característica nossa, gente, eu não consigo, por exemplo, passar roupa e só passar roupa. Eu tenho que assistir um treinamento, eu tenho que estar ouvindo alguma coisa. Assim, eu sou de tarefa, tipo, no meu dia a dia, que senão eu não consigo também fazer tudo aquilo que eu tenho para fazer, né, digamos assim. Mas aí, brincadeiras à parte, a mulher tem muito essa característica, né? Mas ele trouxe isso num estudo ali no livro, né? Que por mais que ele não gostasse dessa prática de multitarefas, eles identificaram que a mulher tem um pouco mais de facilidade do que o homem. Isso eles trouxeram ali. Mas assim, independente, eu não sou uma pessoa multitarefas. Eu não, assim, a maioria das coisas eu gosto de parar e gosto de focar,
gosto de fazer, e isso se dá até por uma coisa que eu tinha muito uma dificuldade. A Mari trabalhou comigo por muito tempo, ela sabia que tinha dias que eu simplesmente falava, meu Deus, eu tenho 20 coisas abertas no meu computador, eu não consigo focar. Eu tinha esses dias, eu começava a fazer uma coisa, aí às vezes eu estava fazendo a 10ª coisa, quando eu ia voltar, eu tinha um e-mail que eu tinha escrito pela metade. Eu falei, não, volta, isso está errado, tem que focar, tem que fazer direito. E assim, isso acontecia em dias que eu não estava bem, né? Então assim, não estou muito boa hoje, ia fazendo uma coisa, ia puxando outra. Mas eu acho que tudo isso que ele disse ali nesse capítulo, a gente tem que trazer para nossa realidade também. Como vocês disseram, eu não consigo fazer só uma coisa no meu dia. Eu vou fazer, começar uma coisa, vou pausar, vou passar para outra, de repente, eu tenho que ter isso. Não consigo, às vezes, dependendo do que eu até consigo passar o dia inteiro falando, não, hoje eu vou trabalhar neste projeto aqui porque ele é importante para mim, eu quero focar e eu preciso terminar. Mas é uma questão de, eu posso fazer isso hoje porque eu me planejei, terminei o que eu tinha que fazer antes e eu guardei esse dia para isso. Mas não é uma questão de posso fazer uma coisa só. Nunca é. Pra gente nunca é. Eu acho que em algumas áreas isso é até possível. Eu vejo isso muito acontecer. Eu acho que na área da tecnologia, que é da onde ele vem, é muito mais possível você começar um projeto e terminar antes de começar outro. É muito mais fácil isso. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. Então, assim, não é também que ele vai ser engessado ao ponto de, como a Aline falou, apareceu alguma coisa, vamos pausar e vamos arrumar? Vamos, a gente tem que fazer isso. Mas tem que trazer para nossa realidade. Não adianta, eu não vou conseguir fazer uma coisa só hoje. E pior, se estava na minha lista para hoje só lavar louça e eu terminei de lavar louça e eu tô vendo que eu tenho tempo, eu vou arrumar mais 20 coisas para eu fazer, porque eu não consigo ver esse meu tempo sobrando, eu vou fazer o quê? Né? É diferente de um dia que eu falo, não, hoje eu vou tirar metade do dia para descansar. Aí tudo bem, eu planejei isso, então eu vou descansar metade do dia. Mas se eu terminei antes, o que eu vou fazer? Eu arrumo outra coisa para fazer. Eu vou procurar, eu vou perguntar para todo mundo quem precisa de ajuda. E de novo aí vai um pouco da característica homem e mulher também, porque o homem chega um certo horário, assim, tipo, parece que ele desliga a chavinha, não sei, Chafi. Não é uma crítica, mas... A caixa do nada. Acho, tipo, desligou a chavinha, pronto, né? A caixa do nada. Tipo assim, né? Tipo... Aí é outra questão que eu acho que é mais individual, igual o exemplo da Aline, que ela falou do marido dela, aqui em casa é o contrário, né? Aqui em casa eu que saio arrumando as coisas, porque assim, então, isso não é questão de gênero, é questão de personalidade de cada um mesmo. E para ela, para Cintia, tá tudo bem, para ela não se importa em nada em deixar tudo bagunçado, eu que vou arrumando. No final de semana eu abri o guarda-roupa dela e falei, vem cá, vamos fazer uma CPI aqui, vamos ver o que presta, o que não presta, porque estava tudo bagunçado. Nossa, eu que chato, é marido em casa. Eu que arrumei. Não tenho nada que fazer, estou ficando em casa, então eu fico vendo o que está errado. Não, brincadeira. Agora, isso que a Nay falou, também, na minha visão, de tudo isso que a gente está falando, o mais importante é saber priorizar. Saber o que é mais importante, porque senão aquele foco que a Mariana falou também, senão a gente não consegue fazer nada. Então, olha, aconteceu um incêndio ali, o cliente está reclamando, ligou, tá, mas a prioridade é essa, deixa o cliente para depois. Essa inteligência emocional, que para a gente, eu acho que é o mais, é o desafio maior, é a gente conseguir saber quais são as prioridades. Mas o meu, igual a Aline falou, o meu diretor, tudo para ele era prioridade, o problema é dele, ele tem um problema em não saber priorizar as coisas, mas a gente tem que conseguir, esse é o desafio, na verdade, né? Na minha visão, a gente tem que conseguir priorizar. Eu tenho que atender 3 clientes hoje. Qual que é o mais importante? Todos são importantes. Ok, então eu vou conseguir atender os 3. Eu vou priorizar aquilo que para mim fique mais fácil, que eu consiga atendê-los da melhor maneira possível. Tem algum que eu consiga deixar para amanhã? Legal, então vamos deixar esses 2. Eu não vou pensar no de amanhã. Hoje eu vou pensar nos 2 que eu vou conseguir atender. Amanhã eu penso no de amanhã. E esse é um processo difícil, porque para a gente não tem como desligar. Isso que a Eliane falou, chega uma hora que desliga. No final do dia, realmente, algumas situações sim, em outras não. Então é uma coisa que, na minha visão, não dá para generalizar e não dá para a gente deixar engessado também. Tem situações que a gente vai trabalhar aos finais de semana, vai ficar trabalhando até mais tarde.
assim como a Nay falou também, de hoje à tarde eu não vou fazer nada, quero ficar em casa descansando, vendo jogo na TV. E é isso que acontece, não deixa de ser um planejamento. Tá? Só que a questão é saber priorizar com responsabilidade. Eu não vou ficar vendo o jogo na TV aqui, sabendo que eu tenho 20 coisas para fazer no dia. Né? São coisas que aí vai da responsabilidade de cada um, evidentemente. Não, é que nem sempre você tem o poder da decisão, né? Eu acho que aí entra a questão de, por exemplo, do chefe, entra a questão de algumas coisas. Nem sempre você tem o total poder de decisão. Quando você tem, com certeza. Eu acho que aí é uma questão de ser organizado, de ter o hábito, de planejar. Mas nem sempre, eu acho. Então, mas quando você não tem o poder de decisão, você fala para o seu chefe, olha, a prioridade é A, B e C. O chefe fala, não, é C, B e A. Ok. Esse também não deixa de ser uma inteligência emocional para que eu não sofra. Eu falo, bom, minha parte eu fiz, já falei o que eu acho que é melhor, ele é que vai responder isso depois, então eu vou fazer do jeito que ele quer, porque ele é meu chefe, só que eu não vou ficar sofrendo por isso. Também não deixa de ser um desafio para que a gente comece a pensar dessa maneira. Não estou falando que isso é fácil, não estou falando que isso é natural de ser feito, não. Mas também passa a ser um desafio para que a gente não sofra. Bom, minha parte eu fiz, eu falei como que deve ser feito, quem está acima de mim não aceitou, ele quer outra prioridade, então ok, eu vou fazer do jeito que ele quer, para que depois ele responda por que não foi feito daquela maneira. Só que eu vou tentar, para que eu não sofra, para que eu não fique angustiado, não pensar nisso. Então, bom, a minha parte eu fiz, então eu vou trabalhar da melhor maneira possível do jeito que ele pediu agora. E não é fácil. É que, na verdade, né, desse jeito, lógico, muitas vezes é a realidade. A gente sai totalmente da metodologia, né? Então, assim, na verdade, o que eu queria trazer? Dentro da metodologia, tudo que a gente falou, né? Então, dentro do que a gente falou, então, por exemplo, se o sprint é de uma semana, aí a equipe vai escolher lá as tarefas para aquela uma semana. Aí você tem as reuniões diárias que o líder, né, o Scrum Master vai falar o que está te impedindo. Então, assim, eu acho que talvez se você não sabe, eu acho que ou se você está com alguma dificuldade, essa é a intenção. Então, assim, dentro do seu sprint, das tarefas que você escolheu, como que você vai concluí-las, né, naquela semana ou no seu dia a dia. Então, assim, por exemplo, para mim funciona muito quando a gente tem o Monday e tudo, mas quando eu escrevo no papel e falo assim, ontem foi uma situação dessa, hoje eu vou fazer tal horário isso, tal esse, tal, e eu não vou, e eu preciso terminar o dia concluindo essas 3 tarefas. Aí eu olhava no meu Monday, tipo, né, que dá aquela ansiedade. Quando eu abria o Monday e eu via aquilo lá daquele jeito, eu fechava e voltava. Não, 3 tarefas. Amanhã eu vou pensar nas outras. Por quê? Eu sei que durante a semana eu vou concluir todas as outras. Mas naquele dia eram apenas as 3 que eu tinha para fazer à tarde. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Lógico, cada um tem a sua realidade, cada um tem, né, as suas especificidades, os dias atuais, mas quando a gente volta para a metodologia, faz muito sentido no que ele fala. Porque, assim, tem a pessoa que abre tudo ao mesmo tempo, tem a pessoa que parece que tem agulha na cadeira, tem dias que a gente está assim, sentou, levanta, vou pegar café, sentou, levanta, a bateria do celular, o carregador do celular, sentou, levanta. Então, assim, todo mundo tem isso, né? Que é o que ele fala também no livro. Todos nós somos seres humanos. Como a gente faz para quebrar isso, né? Para ser mais efetivo. Eu acho que, no resumo de tudo, o que me trouxe foi esse aprendizado, pensando na metodologia. Não sei se vocês concordam ou não. A Karine ainda é muito quieta. Kari, você não vai falar hoje? Vou Tô dar uma de abalada. Camila chamando as pessoas. Eu tô abalada, eu tô chocada, eu tô passada com esse capítulo aí. Não, brincadeiras à parte. Não, mas eu concordo, na verdade, com todo, né, com o ponto de vista aí de cada um. Realmente, eu acho, assim, que não tem como a gente trabalhar um projeto de cada vez, né, pra gente totalmente inviável. A gente atende vários clientes, tem várias demandas durante o dia, mas eu acho que é importante, até pensando nessa questão da metodologia, que como a Camila falou,
é o trabalho focado. Não, eu vou fazer 3 tarefas, eu vou atender 3 clientes hoje. Eu vou delegar 2 horas do dia para cada cliente. Essas 2 horas é só para atender esse cliente. Então, você otimiza o teu tempo, você foca, né? E a questão que ele fala da metodologia, né? Você só coloca como feito o que, de fato, você entregou para o cliente. Ele tem, né? O que você entregou para o cliente é útil para ele, vai ter utilidade, ele vai conseguir usar, ele vai conseguir experimentar. Então, isso para mim é o gerar valor. Então, acho que isso que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, a gente já chegou numa conclusão que atender um cliente só ou atender um projeto só não é viável, ok. Mas dentro do metodologia, o que dá para a gente adequar? É o trabalho focado e o gerar valor, que aí é você colocar realmente no teu sprint lá o feito, quando você de fato entregou alguma coisa para o cliente, né? E não colocar também atividades na nossa rotina, banais, né? Você tem que colocar atividades a serem desenvolvidas que de fato elas têm um ponto final, né? Com começo, meio e fim, para a gente não ficar também perdendo tempo. Acho que é isso. Mas assim, tudo muito difícil, tá, gente? Tudo muito difícil. Eu achei assim que esse capítulo foi bem impactante assim para nossa realidade. Mas saber o que é banal ou não, né? Porque assim, até mesmo alguma coisa banal, ela tem que em algum momento ser feita, né? E aí é aquela questão assim, tipo, de repente o banal virou prioridade, porque era uma conta que tinha que ser paga, vamos colocar, né? Uma coisa mais assim. Então, às vezes não é fácil a gente ter esse critério, né? Assim, tão rígido, né? Deixa eu só fazer uma analogia rapidinho. Em relação a gente, claro que não vai conseguir atender ou ter um cliente de cada vez terminar aquele projeto. Até porque em um mesmo cliente existem vários projetos dentro daquele cliente. Então, não é uma tarefa única. Então, só uma analogia, por exemplo, um professor que tenha 20 aulas na semana. Dessas 20 aulas, ele tem 10 turmas, 2 aulas em cada turma. Hoje é quarta-feira. Não adianta ele pensar na turma de sexta-feira. Ele vai pensar na turma, enquanto ele está dentro da sala de aula daquela turma, o foco é aquela turma. Se dentro daquela aula, daquela hora que ele está dando, vem um aluno da sexta-feira lá, de outra turma, professor, eu estou com uma dúvida. Não, segura aí, a sua aula é amanhã, a sua aula é sexta-feira, a sua aula é na semana que vem. Agora eu estou com foco aqui. Senão ele não vai conseguir fazer nada. Então, enquanto ele está naquela sala, o foco vai ser aquela sala. Ele está dando aula para o primeiro ano. A próxima turma é do 6º ano, beleza. São focos totalmente diferentes, são matérias totalmente diferentes, mas ele desligou a chave do primeiro, ligou a chave do 6º. A do primeiro ano, ele só vai pensar na próxima aula. Se a gente não pensar dessa maneira, isso que a Karine falou, a gente não consegue ficar com o cliente só, evidentemente, começar do início ao fim. A gente tem vários ao mesmo tempo. Só que a questão do foco naquele momento. Então, hoje eu vou fazer o 10 POPs da empresa A. Mas a empresa B está pedindo tal coisa. Ok, empresa B segura um pouquinho ali. Após eu terminar esses 10 POPs, eu vou para a empresa B. É evidente, se estiver pegando fogo, é outra coisa. Tá? A gente não está falando de incêndio aqui. O que não pode é deixar o incêndio virar rotina. Tá? Então, acho que talvez essa analogia do professor ali fique um pouco mais fácil da gente pensar. Verdade. Eu acho também que entra na questão dos critérios aí, de pensar em fluxo, até considerando essas coisas banais ou pequenas, diria, o que depende e o que não depende de você. Porque, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do meu dia a dia. Eu tenho um planejamento e aí eu explico para o cliente que tal dia a gente vai estar com a campanha no ar. Só que tem uma tarefa que é pagar o boleto. Eu tenho que enviar o boleto para ele, que não é nem o boleto do meu trabalho, mas o boleto do Google, do Facebook, enfim. Aí eu preciso passar isso para ele. Eu não posso esperar que ele faça exatamente no minuto seguinte que eu passei para ele. Ele tem o tempo dele e as atividades dele. Então, se a minha programação é entrar com a campanha na sexta, eu estou fazendo todas as outras etapas, que é fazer as peças, fazer texto, fazer todas as outras coisas, e eu esquecer de considerar essa tarefa que é pequenininha, mas é super importante, senão não roda a campanha, vai dar problema. E eu também não posso, eu posso falar para ele que aquilo é uma prioridade, que precisa ser pago, que tem o tempo de compensação, explicar para ele. Mas eu também não posso cobrar que, por um erro meu, digamos, de passar para ele na sexta,
ele já faça imediatamente o pagamento. Claro que erros podem acontecer, acontece. Mas, tipo, prever essas pequenas tarefas também quando possível, ou até considerar esses tempos de incêndios também nos dias a dias, porque vai ter que parar e responder para o cliente que não vai ser hoje o que você vai fazer, mas você vai fazer no dia seguinte, por exemplo. Então, você responder para ele, posicioná-lo, de que no dia seguinte vai ser feita aquela tarefa. Então, acho que a gente tem que tentar, algumas coisas dá para prever e outras não, e pensar no que depende e o que não depende da gente, que é novamente o fluxo. Mas assim, o que eu vejo que a Kari falou de banal são atividades que não precisam ser feitas, talvez, naquele sprint. Então... É que não são prioridade, no caso, né? Não, mas assim, ontem a gente estava em reunião, a gente, e aí a Mari falou, eu me apressei, eu não precisava ter demandado essa tarefa para essa semana. Poderia ter sido na outra e estava tudo bem, né? E então eu acho que também pensar o que é demais, né? O que está fazendo demais ou de menos que está tendo um desperdício, né? E a questão das atividades pessoais, por exemplo, não só pessoal, né? Mas, por exemplo, igual a Eliane falou, pagar conta. Eu tenho que colocar na minha rotina pagar conta, senão eu esqueço. Então, eu nunca vou priorizar o lado pessoal, eu sempre vou priorizar o lado profissional, tipo, é algo meu. Então, eu saio do meu normal, tenho que anotar tudo para poder ter um foco no pessoal, entendeu? Então, é o que é cada um mesmo. Uhum. E é isso. É isso, gente? Mais algum comentário? Não? Acho que só assim, um último comentário. Hoje é muito mais exigido, né? Eu acho que a questão do relacionamento. Então, acho que esse é um outro desafio na nossa rotina do dia a dia, né? E principalmente quando ele, até mesmo, não principalmente, mas até mesmo quando ele fala a questão da pessoa que está lá te incomodando, ou que é uma pessoa que não seja essa pessoa, ok? Mas, assim, você saber lidar com tudo isso, esse é o grande desafio nosso do dia a dia, né? Eu acho que esse é o mais desafiador, talvez, né? Porque quando você fala de tarefas que você vai fazer, que você tem um controle, ok. Quando você tem, né, outras influências, né, no seu dia a dia, que é o grande desafio. Acho que era isso, né? Era isso. Então tá, gente. São 8 horas. Vamos para as nossas tarefas diárias, para os nossos projetos. Lava louça agora. Com foco. Então tá, eu gente. vou tomar café, que eu não tomei. Uma ótima semana para vocês. Um beijo e a gente vai se falando. Obrigada, beijo. Obrigada, Beijo. beijo. Tchau. Tchau.